e aí voltei para continuar a nossa reflexão aí sobre os pontos-chave no gerenciamento de projetos públicos. Na parte anterior da nossa aula, eu falei sobre o gerenciamento do tempo, né? Gerenciamento do prazo e cronograma. Nessa daqui eu vou falar sobre gerenciamento de custo, que estão todas ali juntinhas, amarradas uma com a outra. Mas o que a gente pode trazer aí de reflexão sobre o gerenciamento de custos quando a gente fala de gestão pública, né? Primeira coisa, acho que é a dificuldade em fazer a alocação desses recursos, né? Essa dificuldade, ela acontece por quê? Porque quando a gente trata de projeto, a gente trata de um conjunto de atividades. E cada uma dessas atividades, elas vão, cada uma vai ter um pacote de trabalho. O que é pacote de trabalho? Todas as pequenas ações que precisam ser realizadas ali. É função do gerente de projeto e da equipe de projeto desenhar o projeto inteiro, né? O projeto inteiro. Depois desenhar cada uma das atividades e dentro de cada uma das atividades desenhar o pacote de trabalho, tá? Se você tem uma falha nesse desenho do projeto, desenho da atividade, desenho do pacote de trabalho, você vai falhar na alocação de recursos. Por quê? Porque você não vai conseguir saber aquilo que você de fato precisa colocar, por exemplo, dinheiro. Né? Então, é fundamental que você chegue nesse nível de detalhamento, nesse nível de descrição do pacote de trabalho, para você conseguir, além de alocar o recurso, mensurar a performance, ou seja, monitorar o cumprimento dessas atividades. Aí, eu até falei isso aqui já falei quando a gente estava conversando sobre análise do gerenciamento, aliás, do tempo, né? O orçamento, ele é anual, por quê? Porque ele busca prevenir abusos. Abusos em que sentido? Você dá o dinheiro todo, o recurso todo na mão do gerente de projeto e ele está ali com aquele recurso todo para usar no tempo que ele quiser, do jeito que ele achar que tem que usar. Né? E nós sabemos que se você dá esse tipo aí de condição de trabalho, as pessoas elas vão alocando os recursos que têm da melhor forma que conseguem. Então, o que significa isso? Por exemplo, quando uma atividade atrasa, ele pode correr com a outra para poder cumprir o cronograma final. Né? E aí o que acontece? Nenhuma nem outra ficam bem feitas em termos de resultado. Então, você fazer essa alocação de recurso anualmente faz também com que o gerente de projeto e a equipe de projeto também se policie um pouco, né? Tem um pouquinho aí de amarras para poder gastar o recurso, né? Outra coisa importante para a gente falar é que a questão de você usar, né, a estrutura de ter o programa, dentro do programa você ter projetos, e dentro dos projetos você ter subprojetos, pode facilitar justamente esse vai e vem do recurso para alocação dentro da mesma finalidade. Então, se você for entender que um determinado programa, ele tem vários projetos, mas todos eles juntos dão conta de um único objetivo, se eu puder ter essa facilidade, eu posso, de repente, organizar melhor os meus recursos dentro de cada projeto. Mas isso é uma coisa que na administração pública ainda precisa caminhar muito para acontecer. É muito comum a gente ver isso em projetos de empresas, né, projetos privados. Mas na administração pública, até a legislação, às vezes, acaba impedindo um pouco que esses intercâmbios de recursos, eles aconteçam, né? O que a gente pode falar também? A maior parte do recurso para o projeto público, ele vem da sociedade, através da arrecadação de tributos, principalmente, né? Sejam eles impostos, taxas, enfim, né? As formas aí de contraprestação do serviço público que existem. Mas você também pode tentar capturar recursos a partir da iniciativa privada com os instrumentos legais que existem. Né? Só que aí a gente vai ter que entender o seguinte, que esse recurso, ele vai ser então dividido. Você vai ter que dar conta de responder o que é recurso público e o que é o recurso privado, e são duas instâncias de controle distintos para você ter no gerenciamento de custo. Ou seja, aumenta a complexidade do seu gerenciamento de custo. Tá? A gente entende, né, que o recurso da iniciativa privada ele é um recurso importante porque, poxa, nós somos um país enorme, né, aqui no Brasil,
a gente tem um território enorme, a gente tem muitas necessidades, somos um país emergente que está ali fazendo o seu caminho para o desenvolvimento, né? Mas a gente precisa entender, e nesse sentido a gente entende que também muitas vezes falta recurso para o Estado fazer aquilo que precisa ser feito. Não estou falando aqui de nada relacionado mas tem dinheiro, né? E aí tem corrupção, não tem nada a ver com isso, tá? Eu estou dizendo que mesmo num sistema, numa situação ideal, é praticamente impossível para qualquer estado do mundo ter todos os recursos para prover tudo que a sua população, que a sua sociedade precisa. Então, a iniciativa privada acaba entrando como um parceiro numa situação dessa. Agora, veja que é mais, digamos, né, de novo, é mais complexidade que você vai colocando aí, né? Então, não é porque você envolve recursos de iniciativa privada que isso é feito de qualquer jeito, né? Outra coisa que a gente pode pensar também é que no projeto público existe muito o uso das garantias para você obter o financiamento. Então, o que significa isso, né? Você vai ter o recurso para fazer aquele projeto funcionar. Muitas vezes você tem o recurso, mas ele tem algum tipo de risco de não ser viabilizado. Então, como que você vai trabalhar isso? Através das garantias. Então, o que você vai dar como garantia? Você vai fornecer o que está previsto na lei para você poder dizer aí, né, por exemplo, o teu fornecedor, que aquilo vai ser pago, que aquele recurso que você empenhou, ele vai ser pago. Né? Então, isso já é uma coisa mais comum quando a gente vê os projetos públicos acontecerem. E outra coisa muito importante é que, mais do que no projeto privado, mas muito, muito, muito mais, o projeto público ele tem que fornecer informação constante para qualquer um dos corpos de governança que ele tenha que responder, seja o controle interno, seja o controle externo, ou ainda, né, todas as outras informações que você precise prestar para os stakeholders que estiverem ali próximos de você. E aí a gente está falando do eleitor, a gente está falando da mídia, a gente está falando de outros governos, a gente está falando de todo mundo. Né? Então, o gerente de projeto público ele tem que ter a preocupação constante de estar fornecendo reportes, ou seja, de estar fornecendo informações sobre o gerenciamento de projeto o tempo inteiro para todos esses órgãos de governança. Porque faz parte aí desses princípios de transparência que a gente está falando. E aí, eu quero mostrar aí para você um outro caso, né, de um outro projeto público, não que tenha diretamente a ver com essa questão do gerenciamento do custo, mas é para a gente entender um pouco melhor aí como que funciona essa questão de envolver as parcerias e outros tipos de recurso de financiamento num projeto. E esse projeto é um projeto que se chama ProSub, tá? Que é o Programa Brasileiro de Submarinos, tá? Essa imagem que você está vendo aqui na apresentação é uma imagem que ela não tem inteira aqui, né? Ela nem é assim, mas ela apresenta, na verdade, o contorno da costa brasileira. Esse contorno da costa brasileira é o que é chamado de Amazônia Azul. Tá? Então, o que é essa Amazônia Azul? É a riqueza, né, na concepção aí do Estado brasileiro, é a riqueza que o Brasil possui e que está relacionada ao oceano, ao mar, né? Aquilo que corresponde às fronteiras marítimas brasileiras, ou à fronteira marítima brasileira. E aí é isso que eles chamam de Amazônia Azul. Nesse sentido, o governo brasileiro colocou na Estratégia Nacional de Defesa um programa de proteção da Amazônia Azul, ou seja, proteção dessa fronteira aí marítima e dos recursos que nela existem. E aí, uma das ideias para você fazer esse tipo de proteção é justamente você utilizar os submarinos para fazer o trabalho. Só que, né, não tinha submarino aqui no Brasil, então a gente precisava começar a desenvolver esse tipo de atividade. Então, houve aí a compreensão de que seria interessante desenvolver um programa de submarinos brasileiro e o governo investiu 35 bilhões de reais para fazer esse programa acontecer.
Mais de metade desse recurso de 35 bilhões já foi investido em duas atividades. Ele foi investido na construção do complexo naval de Itavaí, que é o complexo que faz justamente o gerenciamento dessa atividade, né, da construção aí dos submarinos, e também a construção do primeiro submarino deste programa, que é o submarino Riachuelo, né, que é um submarino tradicional, tá, mas que foi construído numa parceria feita aí do Brasil com uma empresa que se chama Naval Group, né? Então, nessa parceria, estão inclusos aí, a entrega de, até 2023, mais 3 submarinos, né, para compor aí a frota, e até 2029 vai ser entregue o primeiro submarino nuclear brasileiro, produzido aqui no Brasil. Tá certo, produzido com base em transferência de tecnologia, né? É a empresa trazendo todo o seu know-how para isso, tem tudo isso, mas produzido em solo brasileiro. Então, a partir do momento que você tiver esse submarino nuclear entregue e funcionando, você vai ter aqui no Brasil também a capacidade de produzir outros equipamentos como esse daí, né? Mas é um projeto que ele começou em 2009, ele é gerenciado pela Marinha Brasileira, por uma empresa, né, da Marinha Brasileira que se chama Amazul, né, que é a Amazônia Azul, justamente por conta dessa questão que a gente está falando. Agora veja só, né? 35 bilhões de reais para você construir aí os submarinos que estão previstos dentro do programa. É muito dinheiro, né? E dentre tantas atividades que o Estado precisa cuidar, por que não, então, a gente pensar em outras formas de financiamento? Foi isso que foi feito. Por outro lado, não é só financiamento, né? É importante a gente lembrar que quando uma empresa existe essa parceria com as empresas, a empresa não entra só com dinheiro, mas ela entra com, nesse caso, assim, principalmente que fez toda a diferença, que é o know-how, o conhecimento para a produção desses equipamentos militares aí, né? Então tem um custo, digamos assim, né? E tem o dinheiro efetivamente que está ali, mas tem também o know-how, o conhecimento, que faz muita diferença quando a gente está falando de vários setores aqui no Brasil que ainda não são plenamente desenvolvidos, tá certo? Então, vou parar aqui e vou fazer mais uma parte do nosso vídeo aí, tá bom? Não me abandone, assista o próximo também. Tchau!